Oi pessoal, eu vou aqui mostrar como é que a gente consegue extrair dados de uma outra etapa dentro do Power Automate. Nesse primeiro exemplo aqui que eu vou dar, eu vou ter um formulário que eu vou colocar simplesmente o nome, ele selecionar uma das opções e eu quero saber exatamente quem foi, quando foi e todos os detalhes dessa resposta daqui, certo? Então eu vou mostrar aqui para vocês como o Power Automate consegue nos ajudar de forma pela própria interface de usuário e como é que eu posso extrair isso de forma manual, beleza? Vou colocar aqui, ó, um exemplo. Primeiro, claro, eu tenho que clicar aqui, criar alguma etapa aqui. Então eu vou criar aqui, ó, forms para eu retornar os detalhes dessa resposta. Esse gatilho aqui ele vai me trazer, ele vai ser disparado toda vez que um novo formulário for preenchido. E eu quero agora pegar os detalhes da resposta. Clico aqui em detalhes da resposta, seleciono qual é o formulário e a resposta do ID. De forma dinâmica, o próprio Power Automate já disponibiliza aqui para a gente vários detalhes sobre a questão das outras etapas, como por exemplo aqui o ID. Só que quando a gente executa uma etapa, seja no gatilho, seja nas ações posteriores, tudo recebe um input e tudo recebe, é gerado um output. Nesse input, nesse output, que a gente consegue extrair dados de cada etapa que a gente trabalha. Então, se eu clicar aqui, ó, Response ID, o que é que ele está fazendo? Ele está pegando os detalhes do formulário com esse ID em que é disparado aqui. Mas se eu passar o mouse por cima, você pode perceber aqui, ó, que ele usa uma função aqui, ó, chamada Trigger Outputs, que é exatamente o output do trigger, do gatilho que foi gerado. E dentro dele, ele acessou um campo chamado Body, depois ele acessou outro campo chamado Resource Data e outro chamado Response ID. Então, essa daqui, ó, é o acesso que ele faz. Isso que é o que ele já faz pra gente. Mas se eu quiser pegar os detalhes de forma manual e saber exatamente o que é que cada etapa está fazendo. Então, eu vou mostrar aqui, ó, vou dar salvar e mostrar para vocês exatamente o que acontece aqui, cada etapa. Eu vou testar agora, clicar em teste, manualmente, teste, pronto. Agora vou escrever aqui, Pietro Farias, clicar em opção, clicar em enviar. Agora vai ser disparado o fluxo, foi feito com sucesso e tá aqui, ó, primeiro gatilho, depois os detalhes. O output é exatamente essa parte aqui de baixo, ó, onde ele tem todos os dados desse resultado que essa etapa gerou. O input foi, falei qual é o formulário, falei qual é a resposta do ID que eu precisava, que é exatamente o ID2, e logo depois tem o output e tudo que foi gerado. Mas esse não é o único output que ele é gerado. Se eu clicar aqui em Show Raw Outputs, posso ver aqui, ó, tudo que na verdade é gerado com essa ação. Você vê aqui, ó, que tem o Start Code, deu 200, o Headers tem um objeto aqui dentro com várias opções, com vários campos aqui. Aqui, ó, o Body tem exatamente, ó, qual foi o e-mail, quando foi feito essa inclusão dos dados, o nome, qual é a opção da primeira pergunta, a segunda pergunta, qual é a opção também que ele escolheu. Então tem todos esses dados aqui. Isso aqui que a gente está olhando, na verdade, é uma estrutura de dados que é utilizado o JSON como comunicação entre essas etapas. Se caso você não conheça como funciona o JSON, existe um site chamado json.org que ele explica exatamente como é que você consegue fazer a leitura. O JSON tem uma leitura muito fácil de ser trabalhada, não tem bicho de sete cabeças para ser visualizado ele aqui não. Caso vocês queiram que tenha um vídeo de uma forma mais dinâmica de como entender aqui o JSON, principalmente usando o exemplo do Power Automate, escreve aqui no comentário que aí eu gravo esse vídeo, tá bom? Então aqui, ó, eu tenho exatamente Start Code e Headers. Então todas as etapas geram o output. Lá em cima, ó, na primeira etapa aqui, que é o gatilho, se eu clicar aqui, ó, Click to Download, esse é o output também, ó, que tem um header, tem um body, e você vê aqui, ó, que dentro dele tem esses itens. Então, bora lá. Deixa eu voltar para cá. Vou editar e vou criar uma variável. Step. Vou criar uma variável do tipo texto mesmo. Iniciar a variável. Vou chamar isso aqui, ó, teste. Do tipo string. E eu quero retornar aqui, ó, um dado que tem dentro que foi retornado por aqui.
De forma dinâmica, aqui os valores dinâmicos, ele já me traz aqui ó, o valor, a pergunta, a resposta, início, até as outras informações. Só que eu quero fazer isso de forma manual, sem ter que clicar por aqui pelo Power Automate. Então como é que eu vou fazer? A etapa anterior gerou isso aqui para mim, não foi? Cadê? Esse dado aqui, na verdade, perdão, isso aqui é o gatilho. Gatilho gerou isso. O que eu quero retornar do gatilho aqui é exatamente, vamos pegar um exemplo aqui qualquer, seja qual for, bora pegar esse host aqui, pronto. Pegar esse host aqui, que está dentro de headers, certo? Que não está nem dentro de body, está dentro de headers. Por algum motivo, eu quero esse host aqui. Então, eu tenho que acessar o headers, depois eu tenho que acessar o host. Beleza? Então, bora lá. Então, para fazer isso, eu vou ter que ir em formato de expressão. E eu vou botar exatamente como eu quero trazer o output de um gatilho. Eu utilizo o trigger output. Beleza? Pronto, ok. E agora eu vou acessar o headers. Interrogação. Abro o colchete. E vou escrever lá. Headers. Deixa eu ver. Headers. E aí eu vou acessar agora qual é o outro que eu vou querer? É o host. Então dentro dele aqui tem um host. Então eu vou lá e acesso o host. Pronto. Salvo. E aqui tem esse item. Vou testar novamente. Vou usar um teste que já foi executado antes. Rodado novamente. E veja aqui, ó, que a variável recebeu exatamente aquele host lá que foi utilizado para poder gerar esse ponto. Isso porque é um tipo string. Se eu por acaso eu quisesse retornar todos esses dados aqui, vamos dizer aqui ó, do header, pode dizer o próprio header aqui, ó, todos esses dados. Se eu quiser retornar isso aqui já não é um string, isso aqui é um objeto, certo? Porque dentro do JSON isso aqui é realmente um objeto trabalhado. Todo objeto aqui no JSON começa com uma chave e termina com a chave. Então, se eu quiser trazer esse objeto, minha variável tem que ser do tipo objeto. E aí, dentro do lado da função, em vez de ser só o host, tem que ser o headers. Faça um teste novamente. Teste. Rodou. Variável. Está aqui, ó, o valor. Então é assim que a gente consegue extrair os dados de uma outra etapa, utilizando aqui ó, as funções manuais do próprio Power Automate. Beleza? Agora, se você quer aprender exatamente como extrair dados de outras etapas ou até mesmo de uma variável, é só você usar o próprio Power Automate que ele lhe ensina. Por exemplo, eu vou pegar aqui ó, a última saída dele, essa última execução que ele teve, ele deu essa informação. E veja aqui ó, que eu tenho exatamente a data em que entrou, foi cadastrado o formulário. Eu vou aqui e vou trazer essa data, que ele próprio já me diz aqui ó, submission time. Se eu passar o mouse por cima, eu já vejo aqui ó, que de vez ele usar o try outputs, que é a função que a gente utilizou anteriormente, ele utiliza o outputs e dá o nome da etapa, que é o get response details. E aí ele consegue aqui ó, trazer exatamente o que está lá. E aí ele acessa a etapa, get response details, e depois ele acessa o body e depois submit date. Se eu quisesse agora saber o que é que tem dentro de uma variável, clico aqui, ó, vou criar uma nova variável. Iniciar a variável. Vou botar aqui o teste 2. Vou dizer que também aqui é um string. E vou chamar a outra variável. Teste. Se eu passar aqui o mouse por cima, você vê aqui ó, que é variável teste. Simplesmente dessa forma. Então vamos imaginar aqui que a variável anterior, ela na verdade me retorna o header do get response details, certo? Então eu vou até copiar aqui ó, para me ajudar na expressão. E coloco aqui. Vou tirar essa chave de inicial e chave final, para ficar somente esse item. Mas de vez ser o body, vai ser o headers. Apenas isso. Esse aqui é o objeto, beleza? Vou salvar. E ele vai ser do tipo objeto. E aí, dentro desse objeto aqui, deixa eu voltar para cá para o estilo. Eu vou querer receber aqui, ó, por exemplo, esse objeto aqui, ó,
esse campo aqui, ó, transfer encode. Somente isso aqui, só para o teste mesmo. Então aqui, vou escrever a expressão, que a expressão é exatamente, ó, variáveis. Digito qual é o nome da variável, que se eu não me engano é teste, tem até aqui no values, é teste, exatamente, teste. E já que eu sei que é um objeto, eu vou acessar esse objeto, que o nome desse dentro do objeto eu quero o transfer encode. Vou salvar, testar novamente, o último teste executado. Executado. Esse aqui retorna o header e de baixo retorna esse transfer encode que está dentro da variável. Aqui, ó, o valor definido. Beleza? Acho que assim já consegui passar a parte mais básica em relação aos acessos dos dados das outras etapas dentro do Automate. Beleza? Abraço!